Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e nesse conteúdo a gente traz tudo que de mais importante aconteceu no noticiário do Inter nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2025. Tem muitas informações importantes do lado do Internacional. O Inter que fez sua penúltima atividade antes do Clássico Grenal no domingo, Grenal 449 no Estádio Beira-Rio às 8 horas da noite, e tem reforço para o técnico Paulo Pezzolano. A gente vai falar bastante sobre isso, vai falar sobre a denúncia que aconteceu nas últimas horas ao diretor do Internacional, Abel Braga, as mudanças internas que foram anunciadas pelo Inter na tarde desta sexta-feira e mercado de transferências, porque tem informações importantes. A gente vai falar mais sobre a possibilidade de Derrick Lacerda chegar ao Internacional e também a procura que foi feita por um clube mexicano a Rafael Borré. Ele pode sair do Estádio Beira-Rio? A gente vai falar sobre isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações pra tu não perder nenhum dos conteúdos por aqui. E meu caro Gui, kto.bet.br, vai lá na KTO pra brincar, pra se divertir. O site é proibido para menores de 18 anos. Tu tem o link do Aposte Ganha aqui no primeiro comentário fixado. O que é o Aposte Ganha, Lucas? Vamos lá. Se tu tem registro já na KTO, tu entra no link que tá aqui e vai na aba Promoções. Se tu não tem registro ainda, te registra pelo link que tá aqui no primeiro comentário fixado, faz o registro e vai na aba Promoções. Lá vai ter o cardzinho do Aposte e Ganhe. Tu entra nele, rola a tela lá embaixo e vai ter o botãozinho verde do Aceito Participar. Aperta nele e tu vai estar participando da promoção. Aí o que tu faz? Uma fezinha de pelo menos R$10 numa odd mínima de 1,80. Se tu fizer isso, acertando ou errando a tua fezinha, tu vai ganhar uma aposta grátis de R$10. Então vai lá, aposte e ganhe. Dando teu palpite, tu ganha R$10 em apostas grátis lá em kto.bet.br. Grenal tá aí, já tem odds abertas, vai lá pra brincar e pra se divertir. Bom, gente, vamos lá. O Inter fez o seu penúltimo treinamento hoje à tarde no CT Parque Gigante para o Clássico Grenal do domingo, 8 horas da noite, Clássico Grenal 449, quinta rodada da fase de classificação do Campeonato Gaúcho, e tem uma novidade que vai aparecer na lista de relacionados, que é o Rodrigo Villagra. Se tinha uma preocupação, será que o Villagra vai sair a tempo no bid? Ele tinha que sair até hoje, né? Porque amanhã não tem bid funcionando no sábado lá na CBF. Aí, por questão de documentação, se chama uma preocupação, às vezes vem a documentação da Rússia, demora um pouco mais, tem a questão do fuso, deu tudo certo. O Villagra está regularizado no bid e vai ficar à disposição do Pezzolano pro Grenal, muito possivelmente no banco de reservas. Ainda há incerteza nos bastidores sobre o time pro Grenal, mas é bem possível que será o time mais próximo possível do jogo contra o Inter de Santa Maria e da estreia no Brasileirão, quarta que vem, no Beira-Rio, 7 horas da noite, contra o Atlético Paranaense. Deixa eu falar sobre outro anúncio aqui que foi feito pelo Inter hoje, que são de algumas mudanças internas, tá? A gente tá vendo aí um cenário político já se avizinhando e se articulando, porque teremos eleições no final do ano. E teve uma movimentação que também envolve questões políticas nos bastidores do clube. O Inter anunciou algumas mudanças nas vice-presidências do clube, tá? O Gabriel Nunes, que estava na pasta do Patrimônio e Parque Gigante, era vice-presidente de patrimônio do clube e do Parque Gigante, ele virou vice-presidente de relacionamento social, tá? Na vaga que foi deixada pela Letícia Vieira, que foi muito marcada pela questão da chuva de prata, do papel picado no jogo contra o Flamengo da Libertadores. E também tem uma questão política, ela é do povo do clube, o povo do clube já não está mais tão articulado e tão próximo hoje do presidente Alessandro Barcelos, então tem essas mudanças internas. A Vânia Damin deve assumir essa pasta que foi deixada pelo Gabriel Nunes, que agora não é mais vice de patrimônio do Parque Gigante, vira vice do relacionamento social, e a Vânia Damin vira vice de patrimônio do Parque Gigante, tá? Na vice-presidência de novos negócios do clube assume a Janice Cardoso, tá? Agora a gente também vê uma mudança em relação ao Cauê Vieira, que vira vice-presidente de comunicação, e também teve saída em relação a isso anunciada pelo Internacional nessa nota, tá? Foi uma nota divulgada no clube. O Ricardo Rogoski saiu dessa área e o Cauê Vieira assumiu, ele que era secretário-geral do Conselho de Gestão, tá? Na verdade vai ser acumulada, né? Ele vai seguir como secretário-geral do Conselho de Gestão e assume a vice-presidência de comunicação. E na diretoria do futebol feminino, onde já tem o diretor Elis Rodrigues,
a Rosângela Campos estará agora ao lado dele, e também tem a saída do Dani Dubin, que foi do primeiro conselho de gestão do presidente Barcelos e agora também sai de uma vice-presidência do clube, tá? Avançando, gente, um assunto chato que aconteceu aí nas últimas horas, porque o STJD denunciou o ex-técnico do Inter, agora diretor técnico, Abel Braga, por conta daquela declaração sobre a camisa rosa no ano passado, quando ele foi apresentado no seu retorno ao Inter, ali faltando 2 rodadas do Campeonato Brasileiro. Ele foi denunciado pelo STJD no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala em praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito em razão de etnia, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade, condição de pessoa idosa ou deficiência. E é uma punição de 5 a 10 jogos de suspensão. O julgamento vai acontecer no dia 12 de fevereiro, tá? E lembrando, o Abel, ele primeiro tem uma denúncia, primeiro essa denúncia do STJD, ela parte depois de um grupo LGBT, que é o Grupo Arco-Íris da Cidadania, que é uma organização, enfim, ter apresentado uma notícia de infração ao STJD ainda no ano passado. Ainda citaram nesse documento a fala do Ramon Dias, de futebol é para homem, não para mulher, também a situação do Bernabé com a Nani Quemelo na última rodada do Brasileirão, todas essas situações foram citadas e o STJD ofereceu a denúncia ao Abel somente agora. A dúvida é por que demorou tanto, por que foi só agora oferecida essa denúncia, mas enfim, uma situação, né? O Inter vai, não sei se vai tentar recorrer, o que vai tentar fazer em relação a isso. Até tentei resposta com o departamento jurídico do clube e até o momento não tive resposta, mas de 5 a 10 jogos de suspensão e vai ter um julgamento no dia 12 de fevereiro, tá? Bom, indo para mercado de transferências. Primeiro recuperar a informação do vídeo da tarde aqui no canal. Derek Lacerda tem negociações, sim, em andamento com o Inter nesse momento. Centroavante, pode jogar como ponta também, importante lembrar que apesar de ter 1,90 m, ser grandalhão e ter jogado no Sport recentemente no Cuiabá, antes dele ser emprestado ao Sport, ter jogado como centroavante, ele também foi ponta durante boa parte da carreira, tá? Ele é um cara de, por mais que seja grandalhão, mobilidade, velocidade, tem um pouco de 1 contra 1 e ele pode jogar nessas duas funções. Mas o Inter está está negociando a sua contratação como centroavante. O ponto é que isso muito possivelmente está inviabilizando a situação do Alejandro, tá? Porque o Derek Lacerda, pelo que eu vi, está nessas conversas com o Inter pensando nele como centroavante, tá? Aí das duas uma. Ou o Inter foi no Derek Lacerda porque não deu para fechar com o Alejandro, e eu trouxe nas últimas horas aqui no canal que essa situação tinha dado uma travada, o Inter estava em compasso de espera para tentar destravar de novo e fechar com o Alejandro, porque entre Inter e jogador se tem tudo certo, entre Inter e CSKA lá da Rússia precisava resolver ainda algumas questões desse empréstimo com opção de compra, mas das duas uma, ou o Derek Lacerda tá vindo porque não deu com o Alejandro, então vira o Derek Lacerda, inviabiliza a situação do Alejandro, ou o Derek Lacerda e Alejandro, o que eu não acredito, tá? Não acredito mesmo. Mas enfim, Derek Lacerda tá conversando com o Inter, não tá fechada essa negociação pelo que eu vi hoje à tarde, mas existem conversas com o Inter e sobre valor, tá? Eu não consegui chegar no valor que o Inter está negociando com o Cuiabá, mas pra gente ter uma referência. Um clube da Turquia fez uma proposta semana passada pelo Derek Lacerda por 1,5 milhão de euros. A gente tá falando de um pouco mais de 9 milhões de reais, quase 10, tá? E o Cuiabá não aceitou. Então acho pouco provável que o Cuiabá fosse negociar com o Inter por um valor abaixo desse 1,5 milhão de euros, né? Então, vamos aguardar, mas Derek Lacerda sim tem negociações com o Inter. Sobre Rafael Borré, tá, gente? O Inter recebeu uma procura do Cruz Azul do México pelo Rafael Borré. O Cruz Azul, para quem não acompanhou nos últimos dias e principalmente nas últimas horas, o Cruz Azul ele tinha contratado o Miguel Borja, que deixou o River Plate. River tá passando por reestruturação, várias mudanças. O Borja deixou o River e estava já treinando lá no México pelo Cruz Azul. Só que o Cruz Azul estava tentando resolver uma pendência de vaga de estrangeiros, que lá no México é muito restrito, muito difícil. E o Cruz Azul, enquanto resolvia essa situação, estava demorando alguns dias, o Borja ficou treinando lá no México, só que enquanto isso demorava para ser resolvido da vaga de estrangeiro, ele recebeu procuras de outros clubes, inclusive de um clube dos Emirados Árabes. E o Borja aceitou essa proposta, porque como ele estava só treinando no Cruz Azul, não tinha assinado nada porque estava esperando resolver a situação da vaga de estrangeiro, ele poderia ouvir outro clube. Até emitiu uma nota
acho que foi hoje ou ontem à noite, falando, se desculpando e tal, agradecendo a diretoria do Cruz Azul, mas no fim o Borja não vai jogar no Cruz Azul e o Cruz Azul está procurando um outro centroavante sul-americano, tá? E aí eles fizeram essa consulta pelo Rafael Borré, procuraram o empresário do Borré e procuraram a direção do Inter, tá? Os dois lados estão cientes, não tem proposta oficial até o momento, até agora não tem papel timbrado na mesa do Inter, mas tem uma consulta e um interesse do Cruz Azul do México. O que eu ouvi do Inter, tá? O Borré e nenhum jogador do Inter, pela condição financeira do clube, é considerado inegociável hoje. Só que o Inter não gostaria de se desfazer do Borré. Entende que ele pode dar uma volta por cima e ser importante agora em 2026 nas mãos do Paulo Pesolano. Tanto que o Inter está contratando, seja o Derek Lacerda, o Alejandro ou outro centroavante que possa vir, está buscando um centroavante para jogar do lado do Borré. Um sistema com 2 atacantes, um centroavante e o Borré ao lado, que foi da forma que ele melhor rendeu jogando, por exemplo, no River Plate, que é o seu melhor momento da carreira lá com o Gallardo, tá? Então assim, o Inter não quer perder o Borré, mas não trata ele como inegociável. Por exemplo, o Inter pagou 6 milhões... Pagou. Não terminou de pagar, é um valor parcelado. Tem que terminar ainda de pagar. O Inter acertou com o Borré por 6 milhões e 200 mil euros, com gatilhos que podem bater os 7 milhões de euros. Se o Cruz Azul chega, o que eu não acredito com esse valor, ou um pouco a mais do que isso para dar uma margem de lucro para o Inter, aí eu acho que poderia ter negócio. Mas eu não acredito e não vejo isso acontecendo. E hoje até ouvi de uma pessoa do Inter que é muito difícil que aconteça, que até o momento foi só uma sondagem. Então é só para explicar o porquê que o Borré não é considerado inegociável hoje no cenário do Inter, tá certo? Bom, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações e amanhã a gente volta com Café com Lucas, tá? Respondendo as perguntas da audiência aqui no canal, então fiquem ligados. Já pode até deixar algumas perguntas aí nessa caixinha, mas eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram também, para quem quiser acompanhar, tá? Grande beijo para vocês, um abraço e até a próxima.